Hoje em dia você não vê mais grandes turmas assim de canto, né? Ou vê ainda? Não sei. Não sei se tem. Não sei se Porque eu tem. acho que hoje ficou mais individualizado, né? E aí tem os cursos Pode ser. online também e tal, então É. é. Porque realmente eu acho que. Eu não sei se a carreira musical ficou muito restrita a um determinado. Porque, por exemplo, foi o que você falou, cara. Todo mundo que toca, às vezes toca de ouvido, canta de ouvido também, no Uhum, caso, né? uhum, Enfim, aprende a cantar e uhum. tenta se desenvolver ali no show, em barzinho e tal. Sim. A galera, assim, eu vejo muito mais essas escolas de música, assim, propriamente como Vila Lobos, muito mais para música clássica, né? A base deles é a escola de música clássica. É, isso é É. verdade. Por exemplo, aí a gente entra num ponto legal. Aham. Se você vai. Não sei como está hoje, né? Isso tem muito tempo. Né? Não sei se eles mudaram isso, mas era assim: você ia aprender a estrutura de uma música. A música tem a introdução, tem a parte A, a parte B, a repetição, a parte C, a ponte, essas coisas. Então, você pega uma música popular, você vê exatamente essa estrutura. Eles ensinavam essa mesma estrutura, só que era com Mozart, com Bach, Pô, lá que em era cima. exato, que não conversava muito com o jovem que ia fazer aula de Sim. música lá. Essa era uma outra coisa que eu falava, pô, os caras podiam estar ensinando a mesma coisa, mas com a música do Jimi Hendrix, ensinando a mesma coisa com Deep Purple, ensinando a mesma Legião, de coisa com repente. Legião, É. ensinando a mesma coisa com Hermeto Pascoal, que é riquíssimo Isso. nesse sentido, Isso. entendeu? Ou então vários outros, né, da música Lulu. instrumental, o Lulu Santos, né, a estrutura musical, né, como que funciona a estrutura da música, a introdução e até o final, podia ser ensinado de uma forma mais atual. É a verdade. Porque eu acho que isso também afastava um pouco o aluno, porque não é a realidade dele. Ele não vai tocar Mozart em casa, ele não vai tocar Beethoven. Pode ser até que queira, Sim. mas Mas aí ele vai pra música no clássica, né? final ele vai, no final o que ele vai fazer é não conectar essa referência com de repente a realidade dele ele é do samba, ou ele é do, sei lá, do outro gênero musical, ou é MPB mesmo, ou ele tem uma banda de rock, então ele não consegue ter essa identidade assim. Eu achava, nessa época eu já achava isso, que tinha que ser mais aberto, tinha que ser mais moderno. Não, é ótimo isso. Realmente nesse sentido é parecido com o direito, né? Onde tem a galera que gosta de falar o idioma falado pelos advogados mais rebuscado e tudo mais, e tem a galera que vai desenrolar, mesmo sem ser tão rebuscado, mas vai conseguir desenrolar, né? E no final das contas, acho que isso é democratizar a área, né? Porque, pô, Sim. você vai. Você falou de Hermeto Pascoal tem composição de forró, se eu não me engano, e Sim, tem tudo mais. Então vários. você consegue atingir, nesse caso específico, a música brasileira, um grande músico brasileiro, completo, né? E, enfim, e em vários ritmos, né? E realmente isso. Quando eu fiz uma semana só de violão, né? Violão clássico e violão popular. Porque eu morava no interior do Amazonas e não tinha muita. Não tinha. Tinha professor particular, mas eu não queria aquele negócio de professor particular. Eu não achava. Não, eu não sei lá, não gostava. O cara queria que eu fizesse mais coisa do que eu estava conseguindo fazer naquele momento. Então, não, peraí, eu tenho que primeiro pegar uma parte mais teórica. Então, eu lembro que na música clássica eu consegui aprender a ler partitura. Hoje eu não sei mais ler, mas na época eu sabia. Tocava Metallica pela partitura. Mas para aprender as cifras eu também fiz violão popular de uma semana. Eu lembro que o cara me falou assim, pô, vamos testar aqui o diapasão. Aí batia assim, botava no ouvido e afinava. Aí pô, na primeira vez que eu bati, eu peguei, aí larguei, aí fiquei com um som na cabeça e aí conseguia afinar. Aí toda hora que ele falava assim, ó, quando guardar o violão, tem que desatarrachar as cordas para ele não ficar empenado e tal, não sei o quê. Aí na outra aula tem que afinar de novo. Aí eu já ia no ouvido, aí pum, pum, no barulho do diapasão. Aí o cara falou, pô, você tem ouvido absoluto. Eu falei, caraca, eu sou um X-Men, mano. Não tenho ouvido absoluto, eu nem sabia que porra era essa. Depois que eu aprendi, que na verdade eu nunca aprendi, não. O que é? Você não sabe o que é Não, porque o cara falou assim, você tem o som do diapasão na sua cabeça. Aí eu falei, tenho, você mas. tem uma memória musical boa. O Então ouvido não. absoluto é aquele que, se você faz uma nota, ele sabe que nota é. Ah, não, isso eu não Às sei. vezes ele nem é músico, nem é musical a ponto de ser um músico mesmo. Aham.
né? Mas ele simplesmente sabe que nota é. Por exemplo, tocou a buzina e faz, sai um dó. Não, Tocou a buzina. Então, esse é o ouvido absoluto. Então o cara me enganou. Ele falou que o seu ouvido. Foi enganado a vida inteira. Ele falou que o seu ouvido é obsoleto. Você que não entendeu. Eu fui enganado a vida inteira. Não, você tem um bom ouvido relativo, que a gente chama. Tem um ouvido absoluto e ouvido relativo. A diferença. O ouvido absoluto é aquele que ouve a nota cravada. Eu reproduzo. Sim. Eu reproduzo a nota. Eu sei reproduzir. Mesmo não sabendo os nomes, se eu escutar, eu consigo. Eu consigo tirar um solo, consigo. Mas isso é básico, né? Para quem gosta de Isso violão. é mais a sua memória musical. O tempo que você leva entre ouvir e executar. Porque tem gente que ouve, por exemplo, um solo curto, tá? Vou botar assim 4 compassos. O cara ouviu o melhor. Vamos botar assim 10 segundos, né? Para não botar compasso, porque ouviu 10 segundos do solo. Ele lembra de todas as notas que tem que tocar. Entendeu? Ele tem uma boa memória musical. Tendo ouvido absoluto ou tendo ouvido relativo. Tanto faz. Ele tem uma boa memória musical. Então é isso que eu tenho. Agora, tem gente que toca 3 notas e o cara já esqueceu. No meio do caminho, ele já não... Entre ouvir e reproduzir, ele já esqueceu o que tem que fazer. Porque precisa exercitar a memória. Precisa fazer exercício de memória, né, para a memória musical. Sim. Então, só para te explicar a diferença, então, tem o ouvido absoluto, que é esse, que é cravado. O cara ouve a nota e o instrumento tem que estar afinado daquele jeito, e é isso aí. O ouvido relativo é um ouvido que é afinado também, mas ele consegue ter uma flexibilidade. Por exemplo, se a gente colocar um ouvido absoluto do lado de um ouvido relativo, numa banda, dessas bandas de fanfarra, de rua, de instrumentos de sopro, por exemplo, aqueles instrumentos de sopro que são feitos de níquel, são feitos de metal, aqueles instrumentos, no sol, eles expandem. Então a afinação deles muda. Uma pessoa com ouvido absoluto, ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de guiar uma orquestra dessa, de guiar um grupo de fanfarra como esse, de instrumentos de sopro. Porque para ele vai soar cada hora um negócio louco na cabeça dele, porque para ele tem que estar cravado. O ouvido relativo não, ele consegue se adaptar. Caiu um pouco a afinação, ele consegue se adaptar. O absoluto não. Então, o absoluto tem uma vantagem, né? Tem as vantagens de ter um ouvido absoluto. Sim. E tem o ouvido relativo, tem as suas vantagens também. Agora, por curiosidade, eu já ouvi muito o seguinte: quem tem ouvido absoluto gostaria de ter ouvido relativo. Quem tem ouvido relativo gostaria de ter ouvido absoluto. Eu acabei de saber que eu não tenho e estou bem com isso. Temos aqui também alguns parceiros, mas antes eu gostaria de pedir para vocês também seguirem as nossas redes sociais, @barbacast em tudo, menos no Twitter, que é @barbacast1. Já tinha um Barbacast no Twitter? Olha, Barbacast1. E tem também o nosso grupo do Telegram, tá bom? Também aqui o segundo link da descrição é o nosso grupo do Telegram. O primeiro link é o YouTube Sem Aparecer do nosso amigo Peter. É um curso muito bom, eu recomendo. O Peter é um youtuber que tem, só no canal principal dele, mais de 13 milhões de inscritos e vários outros com milhões e milhões e milhões de inscritos e views. E esse curso dele, ele ensina você a fazer um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Aparecendo ou não, o nome é sem aparecer, mas você pode aplicar mesmo que você queira aparecer no canal e ganhar dinheiro, tá bom? Eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, o nosso canal só cresceu, então é o primeiro link da descrição, tá?